Meus irmãos, a paz e a graça de Deus. Hoje eu vim aqui para me contar um testemunho de algo que aconteceu comigo, né? Há uns 3 anos atrás, fui dormir, era ali por volta de umas 3 horas da tarde, e eu fui arrebatado durante um sonho, né, em visão, e eu fui arrebatado no reino dos céus, né? Eu fui arrebatado num local, irmãos, que eu olhava assim à minha volta e, e não tinha fim. Era branco o chão e você olhava para o horizonte e não via o fim daquele ambiente, né? E quando eu olhei na minha frente, eu vi um muro. Tinha um muro e na minha visão eu fui olhando assim, né? Na minha frente, fui vendo aquele muro. De repente eu fiquei de frente de um portão, né? Eu tô com o celular fixado aqui no objeto e por isso que ele fica balançando de vez em quando, né? E aí, irmãos, naquele sonho, eu vi aquele muro, né, branco, grandão, e de repente eu fiquei de frente para um local onde que tinha uns pilar, assim, um pilar de um lado, um pilar do outro, e uma porta muito grande mesmo, uma porta gigante, né? E aquela porta ela estava fechada, certo? E eu vi aquela porta fechada e na minha visão eu fui afastando para trás, afastando. E quando eu afastei bastante para trás assim, eu consegui ver uma mesinha, né? Tipo aquelas tribunas que os pregadores usam para pregar. E naquela tribuna eu vi Jesus. Ele estava de costa para mim, uma roupa comprida até nos pés, e ele estava de costa para mim. E formou uma fila muito grande assim na frente da mesinha que ia pro lado direito assim e sumia, irmãos, não tinha fim aquela fila assim, ó. E de repente eu pude ver Jesus conversando com o pessoal que estava naquela fila, né? Eu pude ver as 3 primeiras conversas que ele teve com o pessoal que estava ali naquela fila. A primeira pessoa que apareceu naquela fila era uma mulher. Ela era um pouco gordinha, branquinha e do cabelo um pouco loiro. E ela parece que ela estava com um sintoma ali de depressão, sabe? Então ela chegou de frente à tribuna que estava ali e Jesus perguntou para ela dessa forma assim, ó: por que você agiu assim na terra? E ela abaixou a cabeça, ela não quis responder nada para ele. Ele deu um tempinho para ela responder, ela não quis e ficou de cabeça baixa, assim, né? E o Senhor esperou e fez assim com a mão para ela assim para o lado esquerdo. Então ela passou para o lado esquerdo ali daquela tribuna e veio um outro rapaz, né? O outro rapaz que veio, ele até parece um rapaz que eu já vi na televisão e tudo, né, na internet. Ele era parecido assim um pouco comigo, mas ele era carequinha e tinha o rosto muito vermelho, sabe? E ele falava muita gíria. E Jesus perguntou para ele assim: por que você agiu assim na terra? Aí ele falou assim: ah, Senhor, o Senhor sabe como é que é lá e tudo, eu fiz o que deu para fazer, e é isso mesmo, o que deu para fazer lá nós fez, né? E você me entende. E foi falando daquela forma com Jesus, da maneira que ele conversava aqui na terra, né? Através de gírias e tudo. E Jesus ouviu ele se comunicar, né? Explicar porque ele agiu daquela forma na terra. Jesus terminou de ouvir ele e fez assim com a mão também pro lado esquerdo, né? E aquele homem também passou pro lado esquerdo. E por último veio um homem que era evangélico, né? Ele era um homem de estatura de 1,90 m mais ou menos, de pele morena. E Jesus perguntou para ele assim: por que você agiu assim na terra? E ele virou para trás para a fila assim, olhou para aquela multidão que estava na fila assim, e falou assim: eu preguei para eles e eles não quis me ouvir. E batia o pé no chão e apontava o dedo para a fila e estava irritado e falava: eu preguei para eles, mas eles não quis me ouvir, mas eu preguei. E Jesus terminou de ouvir ele, né? O Senhor também não se agradou do comportamento dele e fez assim com a mão e mandou ele passar para o lado esquerdo também, né? Até então eu não estava entendendo por que Jesus estava pedindo para aquele pessoal passar para o lado esquerdo, né? Trovão, fica quietinho. Até então eu não estava entendendo por que Jesus estava pedindo para aquele pessoal passar ali para o lado esquerdo da fila, né? Aí, irmãos, eu fiquei um pouco angustiado ali, olhando aquela situação, e perguntei para Jesus, né? Senhor, por que essas pessoas estão passando para o lado esquerdo da fila?
E Jesus falou para mim assim, ó: o primeiro chamado já foi feito. Estes são os que não vão entrar no reino dos céus. Irmãos, quando o Senhor falou daquela forma para mim, eu estava um pouco atrás dele, assim, vendo aquilo acontecer. Eu comecei a chorar, me deu um grande desespero ali na hora que o Senhor falou aquilo para mim. Eu comecei a chorar e fiquei angustiado. E falei para o Senhor assim: Senhor Jesus, tem misericórdia deles, meu Deus. E o Senhor me ouviu, né? Eu chorando e falando aquilo para ele. E na hora que eu terminei de falar, o Senhor não olhou para trás, ele não olhou para mim, mas ele só fez assim com a mão pro rumo daquele pessoal que estava do lado esquerdo e fez assim com a mão, né, como se chamasse eles de volta. Eles foi retornando um por um, e depois que o Senhor, que passou aquele último rapaz, né, que era moreno, que estava pregando assim, que eu preguei para eles e estava nervoso, eu vi aquela fila passou muito rápido, né, começou a encher de gente pro lado esquerdo, só então depois que eu fui perguntar para Jesus, né, o porquê que aquilo estava acontecendo, né? Aonde que o Senhor falou que era o primeiro chamado, né, que já tinha sido feito e que aqueles eram os que não iam herdar o reino dos céus, né? Então eu pedi para o Senhor para ter misericórdia, o Senhor fez assim com a mão de volta, aquele pessoal foi voltando para trás e eu fui retornando de novo ao meu sonho e fui acordando. E na hora que eu estava para acordar, eu ouvi uma voz que falou comigo dessa forma assim, ó: prega para eles. Falou bem forte, né, comigo e falou: prega para eles. Irmãos, depois daquele dia, eu já fiz vídeo, eu já tentei postar, eu postava um vídeo e tirava de novo, e não tinha força para mim estar vindo aqui, para mim estar passando isso aí, né? E já faz 3 anos que o Senhor me deu essa visão, pediu para me pregar, e eu não tive força, né, para fazer a vontade de Deus, mas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, irmãos, e eu me arrependo, né, por não ter falado no tempo que o Senhor me pediu, mas eu creio que pela misericórdia de Cristo, aqueles que hão de ser alcançados pelas minhas palavras, irmãos, pelo meu testemunho, Senhor, vai ser alcançado pela misericórdia de Cristo, irmão, porque assim o Senhor falou, meu, que se a gente, né, que foi designado a pregar a palavra de Deus, se a gente não pregar a palavra, irmãos, o sangue daquelas pessoas que deveria ter ouvido a gente, ele cai sobre a nossa cabeça. E eu peço ao Senhor, né, que pela misericórdia dele não fica ninguém para trás que eu tenha que alcançar através das minhas palavras, irmão. Então você que está ouvindo esse vídeo, seja lá qual for a sua situação, se você é um pregador nervoso, se você é agitado, arrepende, porque não é assim que o Senhor nos quer. O Senhor nos quer de uma maneira pacífica, de amor, de paz, né? E a gente pode até fazer o nosso pedido da gente na hora da nossa angústia, irmão, mas nós está sempre pedindo para que seja feita a vontade de Jesus, né? Porque nós às vezes perde a paciência e tudo, mas pedimos para que seja feita a vontade de Jesus e sempre está voltando ali para os pés do Senhor, voltando para a paz, né? Que é assim que o Senhor nos quer. O Senhor nos quer em paz, o Senhor não impõe o reino dele sobre força em cima de ninguém, irmãos. O Senhor não faz ninguém lhe procurar, né, por violência, mas o Senhor é misericordioso e prega o reino dele através do amor. E a respeito dos sintomas de depressão, irmãos, segundo o que o Senhor me mostrou através daquela mulher ali, a depressão pode vir, irmãos, mas não é uma desculpa para a gente parar, né? Eu já passei por situação desse tipo, eu sei que se não for pela misericórdia de Deus, você não consegue sair nem de dentro do seu quarto, entende? Mas o Senhor é maior, o Senhor dá força, e ainda que a gente esteja fraco, a gente deve buscar e ir atrás do Senhor para que Ele nos liberte, irmãos. E a respeito do rapaz que estava falando daquela forma, né? O Senhor nos chama do jeito que nós estamos no mundo, irmãos, mas o Senhor transforma as nossas palavras, né? Ainda tem coisas que eu falo ainda que não é do agrado de Deus, mas o Senhor, pela misericórdia, está me transformando, está tirando aquelas palavras que o Senhor não agrada da minha boca e colocando, né, uma nova forma de se comunicar na minha boca, irmãos. Então, eu peço ao Senhor, pela misericórdia, que esse vídeo alcance o coração daqueles que precisam de ouvir essa palavra. E você, irmãos, que ouvir essa palavra, saiba que o Senhor, primeiramente, Ele te ama, né? E está mandando esse vídeo aqui para você procurar um conserto aí na presença do Senhor. Se você está com depressão, né, esforça, pede oração, busca a Deus. Se você está, né, pregando, nervoso, não é a forma que o Senhor quer você agindo. E se você é uma pessoa que está aí andando, né,
levando a palavra de Deus e tudo com gírias, com agressividade, não é a forma que o Senhor quer você também agindo em cima da terra. O Senhor não se agrada disso, segundo o que Ele me mostrou, irmãos. Essa é a parte que o Senhor me mostrou, eu passo para você agora, né? E espero em Cristo que aqueles que crê venham a se arrepender, irmãos. Mas dessa parte eu entrego hoje na presença de Deus e lavo minhas mãos na presença do Senhor, irmão, sobre essa parte. E dou graças a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém.